ao vivo, é isso mesmo? É o Sabag que está com a gente, meninos? O Sabag está com a gente em meio a esse cenário. Vamos mudar um pouquinho de assunto, o Sabag certamente vai querer comentar um pouquinho sobre isso também, mas ele está aqui para falar, em meio ao cenário de juros altos e mudanças no acesso ao crédito, né, Plano Safra aí em vigor, especialistas reforçam a importância do controle de gastos e da priorização de investimentos no campo. Então, é para isso que o nosso colunista Omar Sabag está aqui para falar. Omar, bom dia, bem-vindo, tá? Bom dia. Bom dia, Valtene, bom dia, Carol, e a todos que nos acompanham aqui pelo Agromanhã. Que dia, hein? Que horas, hein? Pois é. Mas, enfim, vamos falar do tema que você está escalado para dizer. A gente tem um plano safra, as pessoas vão lá, pegam dinheiro com juro alto, não tem tanto dinheiro para investimento esse ano, é mais dinheiro para custeio, mas mesmo assim precisa saber onde aplicar, né? Tem uma fórmula para isso? Onde é que o produtor prioriza o investimento? Bom, num primeiro momento a gente precisa entender, claro, né? Taxa de juros altíssima, 15% ao ano Selic. E a gente sabe que crédito rural, ao final das contas, o custo final para o produtor é muito maior do que esses 15%, considerando IOF, taxas administrativas, enfim, né? Os custos de transação bancária. A gente sabe que nessa parcela do Plano Safra, nós temos aí 80% custeio e 20% investimento, tá? E aí que entra a importância da gestão financeira, que ela serve não somente para auxiliar o produtor, mas também enfrentar esses desafios. Acho que a primeira premissa que o produtor ele precisa ter é, independente do perfil do porte, ele ter o conhecimento e a diferenciação entre o que é custo, o que é faturamento e o que é lucro, tá? Até porque isso vai predizer os principais indicadores de rentabilidade. Então, por exemplo, para qualquer atividade, seja agrícola ou pecuária, eu preciso ter um retorno muito maior em relação àquilo que eu estou investindo, que é o que nós chamamos de taxa interna de retorno. Então, pressupõe que nos dias atuais, com um cenário macroeconômico, essa taxa ela tenha que ser superior ao custo de capital, que seria a taxa Selic. Claro que, por mais que aquele produtor ele tenha um controle do seu fluxo de caixa, mesmo em situação favorável, nem sempre é o melhor momento, e muitas vezes para comprar uma máquina, para ampliar áreas de cultivo, enfim. Mas a gente precisa entender que para investir, o investimento pressupõe a compra de um item de capital fixo, sejam máquinas, implementos, benfeitorias, e tudo isso reflete no aporte tecnológico e a inovação no sistema de cultivo, sem dúvida, porque isso vai fazer maior produtividade e, consequente, maior rentabilidade. Ou seja, o planejamento financeiro nada mais é do que um GPS para o produtor rural. Então, ele pode fazer a simulação de alguns cenários, avaliar o fluxo de caixa e o seu impacto, e se de fato é o momento certo ou ele deve esperar aí para novos investimentos. Ô Mário, o produtor sempre está atento ali, preocupado em relação aos custos de produção. Como reduzir esses custos? Muito bem, Carol, muito bem colocada essa questão. Redução de custo está diretamente relacionado à otimização de mão de obra e uso de insumos no ciclo de produção, tá? Então é muito bem, sempre costumo dizer o seguinte, nós temos o custo operacional efetivo, que nada mais é a somatória de mão de obra e insumos. Bom, mas como é que eu posso reduzir isso? Se eu tiver, evidentemente, eu diria assim, uma tecnologia que possa ampliar, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Imagina que é um grande produtor, ele vai investir em sensores de telemetria em tratores, em máquinas. Ou seja, o que esses sensores eles fazem? Eles vão monitorar em tempo real algumas variáveis, como, por exemplo, a economia de combustível, que é o óleo diesel, as rotações por minuto e rendimento por hectare. Então, neste caso, alguns trabalhos mostram que eu posso ter uma redução de até 23% no consumo de diesel. Então, a partir de um investimento, eu já estou tendo uma redução no custo operacional, percebe? Além disso, também, com esses sensores, eu aumento a área trabalhada por dia em aproximadamente 19%, tá certo? Também fala-se muito em descarbonização no agronegócio. Consequentemente, isso vai favorecer, ou seja, menor emissão de CO2 na atmosfera.
e, sem dúvida, também a melhoria na gestão dos operadores, né? Consequentemente, aí, a gente sabe da importância do capital humano. Se você está falando em investimentos, você está falando em tecnologia, você precisa falar em capacitação para operacionalizar essa tecnologia, de forma que esse investimento não passe a ser custo. Portanto, uma otimização de área produtiva, tá certo? Isso vai interferir diretamente também na otimização do gasto com os insumos e, consequentemente, vai reduzir o custo operacional, que é aquilo que, de fato, o produtor tem controle direto. Omar, obrigado pela sua participação. Eu acrescentaria a isso as boas práticas ambientais que estão sempre sendo premiadas com financiamentos e também com juros menores, né? E também com, vamos dizer assim, aceitação maior no mercado dos produtos que têm mais sustentabilidade. Eu agradeço a você pela sua participação aqui e a gente segue aqui tocando o nosso Agro Amanhã para repercutir essas questões relacionadas à taxação americana que impactam o nosso agronegócio. Obrigado pela sua participação, Omar. Obrigada, Omar. Eu que agradeço, um abraço a todos e não tem dúvida, sempre eu preciso pensar em eficiência e sustentabilidade. Tá bom, então. Um agroabraço.